Então, um bandido, né, que quando entra num presídio, é, ele recebe uma confirmação, no caso dos presídios no Brasil, por exemplo, o presídio no Brasil, ele encontra uma confirmação da própria pessoa que ele já é, né? Ele entra num espaço em que a pessoa dele tá completamente ajustada àquele ambiente ali, né? De tal forma que o processo de socialização ao qual ele passa, né, é uma reafirmação da pessoa que ele já é, né? E o indivíduo acaba sendo socializado para ser, de fato, um bandido, né? Em razão da situação que é colocada lá, né? E dessa relação entre o que a pessoa está disposta a ceder à instituição, ou ao grupo social, ou à interação que está sendo mantida, e aquilo que aquele grupo social, aquela instituição está demandando dele, né? Por exemplo, o indivíduo entra numa situação em que os próprios agentes, né, da instituição, né, têm um certo temor, uma certa brutalidade com relação ao indivíduo, já tratam o indivíduo de um jeito, considerando, reafirmando aquela identidade dele de perigoso, de marginal, o que as informações que perpassam ali dentro daquele ambiente ali, do que é ser um bandido perigoso, quem é que é o bandido perigoso, o que aquele indivíduo fez, onde é que ele está, acaba por produzir uma socialização que acaba por reafirmar aquela pessoa ali, né? No projeto da coisa, né, é uma socialização, destruir aquela pessoa, né, e construir uma outra completamente nova. Mas no caso do presídio no Brasil, acaba sendo o inverso que acontece. Muitas das vezes, os indivíduos que não são, né, aquilo, né, acaba por ser socializado, porque ele acaba vendo naquele ambiente, né? O que acontece ali, quais são as pessoas que acabam sendo é, é, ocupando posição de poder dentro daquele espaço ali, né? O que ele está colocando é que as pessoas, quando entram nesse espaço, né, é, tendo em vista essa questão dessa relação, no qual, ao participar de uma determinada relação social, ou participar de uma determinada interação social, demanda um certo custo do indivíduo, né, que ele tem que colocar, né? Participar de um grupo social sempre demanda um certo custo, em termos de, por exemplo, as ações que ele tem que executar têm que estar de acordo com as regras que aquele grupo cria, né, para que aquele indivíduo possa usar. É, subtende que esse indivíduo, impõe a esse indivíduo que ele haja de determinada forma, né, que ele tenha determinadas obrigações para com as outras pessoas, né? Então, participar do grupo social sempre tem um custo para o indivíduo que faz parte dele, né? Porque ele vai ter que adequar suas ações àquilo que aquele grupo espera que esse indivíduo faça, né? E esse custo, por exemplo, esse custo prevê também sanções que esse indivíduo tem que responder, né, por aquelas ações deles. Se o indivíduo ele se adequa, né, àquilo que o grupo espera dele, né, ele paga, né, a sanção no sentido de ter que agir de acordo com aquilo que o grupo espera dele, né? Um indivíduo que está bem adequado, por exemplo, aos valores do grupo, às regras que aquele grupo elabora, né?
as expectativas que o grupo mantém com relação a ele, ele paga, né, no sentido de agir de acordo com aquilo que o grupo espera dele, né? Se o indivíduo não se adequa a essas regras, ele paga no sentido de que ele se torna uma espécie de outsider, ou passa a sofrer um determinado estigma, passa a ter uma determinada posição não tão vantajosa com relação a esse grupo. Participar de interações sociais, participar de grupos sociais, ter uma posição social, sempre requer um certo ônus por parte do indivíduo. E sempre há, por parte do indivíduo, uma espécie de... sempre há, por parte do indivíduo, aquilo que ele cede, né, e aquilo que ele resiste, né, com relação àquilo que o grupo espera dele, né? Então, quando o indivíduo entra numa interação social, os outros indivíduos, ou os indivíduos de modo geral, quando entram no processo de interação, precisam construir, né, uma informação a respeito daquele indivíduo com quem ele está tratando. Se é um indivíduo completamente desconhecido, né, entra numa interação nova com relação a esse indivíduo, esse processo de construção dessa informação a respeito do indivíduo, ele é dado com base em determinadas inferências que são feitas com relação a essa pessoa. Por exemplo, se eu estou entrando aí numa pessoa para entrar na minha casa, por exemplo, um prestador de serviço, né? Eu preciso construir uma inferência a respeito dessa pessoa, de que essa pessoa vai fazer o serviço que eu estou demandando dele, e quando eu terminar isso, ele vai se embora e vai deixar minha casa aí. Então, as relações, elas se dão sempre com base numa inferência, né? Aquilo que eu espero que aquele indivíduo vá agir com relação a mim. No caso de relações em que são entre completos desconhecidos, né? A informação que eu tenho sobre... Professor, tá sem áudio. Das instituições totais, né, asilo, manicômios, conventos, etc., que essas inferências elas já são feitas com alguma informação prévia do indivíduo. No caso, por exemplo, do manicômio, né, já se subentende que aquele indivíduo que vai entrar naquele espaço, né, é um indivíduo que está com um problema mental, está com a saúde mental abalada, ele tem alguma coisa que fez com que ele entrasse ali, e as inferências que vão ser feitas com ele vai ser com base nisso. De tal forma que o que vai acontecer é que vai ser construída para aquele indivíduo uma identidade específica, né? Ele vai ser sempre um doente mental, né? Ele tem um determinado problema de saúde, e a partir disso daí, né, a forma como os atendentes daquele local vão tratar ele vai ser sempre com base nesse tipo de inferência, né? De tal forma que tem uma noção que está presente nessa interacionismo simbólico de modo geral, que é a noção de carreira, né? Que é o seguinte: essa carreira que o indivíduo passa a ter, ela vai ser construída pelos outros que fazem parte daquele processo de interação com ele. Geralmente os agentes daquela instituição, né, que começam a anotar coisas sobre ele, a falar coisas sobre ele. Ó, fulano de tal hoje amanheceu virado. Então, fulano de tal fez tal coisa, precisou ser contido, tivemos que chamar o segurança, poder conter ele, amarrar ele na cama e aplicar um remédio, porque hoje ele amanheceu completamente virado, etc. E tal. E vão anotando coisas, né? No caso, por exemplo, sobre o cara, né? E aquilo vai construindo a carreira da pessoa, de tal forma que por exemplo, o que a pessoa
né? E essa uma percepção importante no interação simbólica e em outras coisas. O que a pessoa é, né? Tem, evidentemente, né, ali uma contribuição daquilo que ele faz, né, dentro daquele espaço, mas, fundamentalmente, tem a ver com aquilo que as outras pessoas estão dispostas a enxergar nele, né, e a construir em cima dele. De tal forma que esse processo de subjetivação desse indivíduo depende, fundamentalmente, da forma como o grupo enxerga aquela pessoa, né? E constrói em cima daquilo que aquela pessoa é, faz, né? Reage, né? É, e ali o que você é, de fato, né? Não tem a ver com você apenas, né? Tem a ver com a forma como as outras pessoas reagem àquilo que você faz, né? Daí a questão da interação, né? Que é uma percepção que antes do interacionismo simbólico, ela é dada por George Simmel, né? Ali um sociólogo alemão que contemporâneo de Weber, que contribuiu muito também para a sociologia de Weber, em que coloca o seguinte, essa coisa da interação, né? O que é a interação, né? Como é que Simmel define o processo de interação? Interação, né? Tem a ver, e Simmel coloca uma importância muito grande na questão da reciprocidade. A vida social ela é constituída o fundamento da vida social é a questão da reciprocidade, né? Que é o que Simmel coloca. O que seria isso, né? O fato de que, por exemplo, o que é reciprocidade? Reciprocidade, né, a gente coloca, é o seguinte, você dá, você recebe de volta, né? Você retribui, né? A gente pega lá, por exemplo, a inspiração de Moores, né, que é dar, receber, retribuir, né, a coisa da reciprocidade, da dádiva, é isso, né? Reciprocidade é isso, você dá, você recebe de volta. Então, o processo de interação, a base, o fundamento da interação social, ou o fundamento do processo de construção do que é o social para Simmel, né, está justamente na questão da reciprocidade. Daí que Simmel vai falar que, por exemplo, na sociedade moderna, isso aí, essa reciprocidade, ela assume um caráter material, né? Muito visível, né? Porque essa cultura material na sociedade moderna ela é extremamente importante, ela se sobrepõe à cultura intelectual dos indivíduos, a questão subjetiva, né? Tanto é que na sociedade moderna, essa reciprocidade ela se reveste de um caráter material que está muito bem consubstanciado na questão da troca monetária, né? Que justamente as relações entre os indivíduos vão ser mediadas por esse elemento que é o dinheiro, a troca monetária, que é o que vai constituir a base das relações na sociedade moderna. Reciprocidade, né? Então, aí, no processo de interação, essa questão da reciprocidade é fundamental, né? Então, o indivíduo que está dentro de um hospício vai e comete alguma coisa, ou tem ali ou fica irritado com alguma coisa, ou sei lá, ou tem mesmo um surto naquele momento ali, né? Ele comete algumas ações que demandam uma resposta, né, por parte daqueles que estão ali em contato com ele, que vão responder aquilo que ele fez, né? A reciprocidade está colocada aí. Você age, os indivíduos, num processo de interação social, o que é trocado são ações sociais, né? Eu faço, eu recebo de volta por parte daquele indivíduo uma resposta, né? Nós trocamos ações, né, no processo de interação social. Muitas das vezes, e o que é interessante aí, quando Goffman está falando em carreira, né, é o seguinte, que uma das respostas que os indivíduos dão, né, para aquele indivíduo que age de determinada forma dentro daquele espaço ali, é a construção dessa carreira desse indivíduo. É justamente a verdade que é produzida sobre aquela pessoa, né? No sentido de constituição da subjetividade dele, né? De ver, não, fulano de tal é uma pessoa muito doente,
Ah, fulano de tal tem muitos episódios de surto. Ah, fulano de tal tem muitos episódios de resistência. Fulano de tal tem muitos. Se constrói toda uma carreira a respeito desse indivíduo, né? Do mesmo jeito, o que acontece no hospício, acontece também na prisão, acontece em outros espaços em que, por exemplo, vai se criando toda uma verdade a respeito do indivíduo com base naquilo que aquele indivíduo fez, que ele faz dentro daquele espaço ali. Porque é necessário, porque, por exemplo, a interação social também, além da reciprocidade, porque, por exemplo, reciprocidade também envolve uma questão que tem a ver com a noção de expectativa, né? A ideia da expectativa. O indivíduo já espera, né, quando ele vai construindo ali a carreira daquele indivíduo, ele já espera que aquele indivíduo age de acordo com aquilo, né? Então, fulano de tal, aí ele faz qualquer coisa, não, mas fulano tu conhece, tu sabe quem, tu conhece fulano de tal, né? Tu sabe quem é que ele é, né? A ideia, por exemplo, por exemplo, a expectativa, você não espera um soco, um tapa, né? Uma traição de alguém que você chama de amigo. Você não espera um beijo, algo bom, né, de alguém que você chama de inimigo. As relações sociais, elas estão o tempo todo, né, sendo calcadas, sendo baseadas, né, em inferências, né? Quer dizer, essas relações, elas estão baseadas nessas inferências, né? Você não espera de alguém que você chama de alguma coisa, que você considera de determinada forma, uma ação que esteja em desacordo com aquela expectativa que você tem dele. Daí, por exemplo, muitos episódios de decepção que as pessoas têm em situações de traição, né? Você é ferido muito mais por pessoas que você ama do que por pessoas que você não ama, né? Por quê? Porque a expectativa que você coloca em cima da pessoa, a inferência que você faz sobre aquela pessoa, ela tem um sentido, né? Porque o que você a reciprocidade vai nesse sentido, né? Ó, se eu dou isso, eu espero receber aquilo, né? Daí a necessidade de você construir uma informação sobre aquela pessoa, né? Veja, o simbólico está presente nisso aí também, né? Porque você constrói, né? Para fazer a inferência, você tem que construir uma informação sobre aquela pessoa, né? Quando, dentro de um determinado espaço como esse, né, de instituição total, a construção que você faz, né, sobre aquele indivíduo, né, sobre aquela subjetividade com a qual você está lidando, tem como finalidade justamente sustentar as inferências que são feitas sobre aquele indivíduo. Daí, por exemplo, que você chegar e dizer, olha, fulano de tal, você sabe, você conhece, né? Você sabe quem é, né? O que ele é capaz de fazer, né? Daí vai sendo construída, né? A grande desgraça da nossa vida em sociedade é que o que nós somos não depende inteiramente de nós, né? Sempre dependente das relações que a gente mantém com outras pessoas, né? E você age de acordo com aquilo que aquelas pessoas esperam que você faça, né? As pessoas vão te dar uma certa identidade, vão te dar uma subjetividade, vão te dar uma certa posição, né? Se você age em desacordo com isso, se você destoa muito daquilo que as pessoas esperam, né? As pessoas vão te dar uma outra posição social, vão te dar uma outra identidade, vão te dar uma outra, eles chamam de, por exemplo, no caso, por exemplo, eu gosto, mas chama de fachada, às vezes, né? Algo que se coloca ou máscara, né? Ou você pode chamar de pessoa, né? Porque a forma como você é reconhecido pelos outros numa situação de interação social, né? É a fachada que você carrega consigo nas relações que você mantém com outras pessoas, né? Existir socialmente é uma espécie de desgraça, né? Porque ou você
assume os valores que aquele grupo carrega e você se empenha no sentido de carregar de produzir esses valores na sua própria subjetividade, né? E aí você paga justamente o preço por se adequar a isso, ou você assume uma individualidade, né? Faz as coisas de acordo com as suas vontades, né? E você paga o preço também por isso. Obviamente, né, que Goffman fala que, por exemplo, há espaço, né, para negociar isso, né, que não é uma coisa de ou isso ou aquilo, né. Existe aquilo que ele chama de ajustamentos secundários, né, que o grupo concede às pessoas, né, que elas possam, né, perseguir seus próprios objetivos sem, né, perder a posição que ocupa dentro do grupo, né? Por exemplo, quando o cara faz alguma coisa que o grupo permite, né, que ele possa fazer, perseguir um determinado objetivo individual sem camuflando, né, isso, né, com alguma coisa que o grupo permite que ele possa dar uma certa permissão para que ele possa doar um pouco, né, daquele valor que aquele grupo possui, né, e dependendo, e aí, claro, né, e dependendo, por exemplo, da posição que esse indivíduo ocupa, né, ele vai poder mais ou menos, né, destoar, né, ajustar secundariamente, né, essas expectativas que o grupo tem com relação a ele, né. Então, alguns têm mais possibilidade do que outros de fazer isso, né, de ser mais livre com relação àquilo que o grupo espera, né? Algumas pessoas têm uma liberdade maior. Muitas das vezes, aquele indivíduo que já deu provas, né, de que ele está muito bem adequado aos valores do grupo, geralmente, às vezes, o grupo concede algumas, vamos dizer assim, alguns ajustes, né, com relação àquilo que o grupo espera dele, né? Então, varia de pessoa para pessoa, esses ajustes que são feitos entre aquilo que o indivíduo quer ser, na liberdade que ele quer ter naquele grupo, e aquilo que aquele grupo espera que os indivíduos que fazem parte daquele grupo seja, né? A posição mais, vamos dizer assim, mais fora do grupo, assim, do valor do grupo, é o do outsider, né? Que é um indivíduo que é completamente desconsiderado, né? Que não é considerado pelo grupo, né? Mas mesmo a posição do outsider já é uma posição, né? Todas vezes é uma posição, né? Faz parte ali, né? É, e aí, por exemplo, você tem posições que são desvantajosas, né, para a pessoa, né? Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, num grupo de amigos é, em que, por exemplo, você sempre tem aquela pessoa que é o motivo de chacota do grupo, que está o tempo todo sofrendo bullying dos colegas, que está o tempo todo sendo humilhado, está o tempo todo sendo desconsiderado pelo grupo, né? E Goffman fala, né, que nem sempre, muitas das vezes, as pessoas não têm interesse em subverter essas relações, né? Porque o custo, por exemplo, é muito grande. O custo da subversão também é um custo muito grande para o indivíduo, né? Porque há um risco, né? Porque, por exemplo, ser humilhado, a posição do humilhado, a posição é uma posição dentro do grupo, né? Então, o custo para a pessoa, né, que tenta subverter essa posição é justamente deixar de existir socialmente, né? Deixar de fazer parte do grupo, né? Daí, né, que Goffman coloca, né, num texto chamado Rituais de Interação, em que existe por parte do grupo e por parte das pessoas um interesse em sustentar as posições que existem dentro daquele grupo. Daí, por exemplo, determinadas estratégias de recomposição da posição do indivíduo que comete uma gafe, por exemplo, né? Ou então o grupo está o tempo todo mostrando para o cara a posição dele, olha, fica essa é a tua posição, fica nela, te contenta com ela, está o tempo todo lembrando para o cara a posição que ele tem, né? Está o tempo todo corrigindo determinadas situações de indivíduos que possuem uma determinada posição dentro do grupo
por um motivo ou outro, acaba destoando, eles estão o tempo todo reajustando, né, estratégias de defesa que o próprio indivíduo tem, né, numa situação como essa, e também estratégias que o grupo executa no sentido de também restituir ao indivíduo aquela posição que ele possui, porque há um interesse na sustentação, porque o grupo ele tá fundamentado justamente nessas posições, né? A subversão das posições, ela tem um custo, né, para o grupo, né? E é um custo que muitas das vezes o grupo e as pessoas não querem pagar, né? Então, né? Não sei se vocês chegaram a perceber, né? O que eu estou colocando aqui é que o que a gente está colocando aqui é numa espécie de tensão, né, entre, né, a perspectiva do indivíduo como agente transformador, dotado de intencionalidade, de racionalidade para agir em determinada situação social, né? E a existência, né, do grupo ou da instituição, né, que demanda dele que ele tenha determinadas posturas, determinadas ações, determinadas regras que ele deve cumprir, por exemplo, é sempre uma relação entre essas duas coisas, né? Que vai constituir a subjetividade das pessoas que fazem parte daquilo, né? Tem uma noção que é extremamente importante, né? A gente já falou de várias, já falamos de expectativa, já falamos de carreira, já falamos de algumas noções que fazem parte aí desse universo, dessa teoria aí, né? Que é uma teoria das interações sociais, né? De relações microsociológicas, né? Que se dão ali em pequenos espaços, né? Como é que a vida cotidiana, né? Como é que ela é construída, né? Que é, segundo a ideia desses autores, né? A vida social ela se dá no cotidiano, né? Ali que acontece, né? E daí a importância para esses autores de tentar compreender como é que isso se dá, né? E aí tem algumas críticas com relação a isso, de falar que eles estão muito preocupados com amenidades, com coisas, né, do cotidiano, com coisas que não, assim, não estão preocupados com os grandes processos sociais que atingem a sociedade, estão preocupados com que é o micro, né, com essas relações cotidianas, né? Então, eles estão preocupados com essa coisa do cotidiano, né, da microsociologia. Então, uma noção que é extremamente importante nesse tipo de pensamento teórico é a noção de definição da situação, né? Ao invés de falar, por exemplo, em estrutura, né, ao invés de falar em sistema, né, grandes teóricos vão falar, né, questão da estrutura, né, eles estão mais preocupados na forma como se dá os processos de cognição, né, que os indivíduos, né, como é que eles percebem, né, as relações, como elas estão se dando, né, estão preocupados com isso, né, e muito no sentido de como é que a partir dessa percepção que os indivíduos têm, das relações que eles estão acontecendo, como é que eles vão definindo, né, a maneira como essas relações vão acontecer, com base, por exemplo, na posição que eles negociam entre si, né? Chamada definição da situação, né? Que originalmente, né, foi uma noção que foi construída por William Thomas, né, que é um dos primeiros sociólogos da Escola de Chicago, né, que tinha até um teorema que ficou famoso, que é: se os homens definem uma situação como real, ela é real em suas consequências, né? Está colocando aí a questão, aí já coloca, né, quando ele fala isso, já coloca a questão da cognição, né, porque, por exemplo, os homens estão definindo a situação, né, estão percebendo essa situação e a partir disso é que eles vão agir, né, daí a consequência, né, vai ser justamente, eles vão agir de acordo com essa definição que eles estão tendo, né, esse processo de cognição, essa percepção que eles têm dessa relação, né, e aí uma noção importante. Todos esses autores vão falar dessa coisa da definição de situação. Gosto muito, quase todos os livros deles vai falar dessa coisa da definição da situação.
que justamente é como que, ao entrar em contato com alguém, você começa a perceber a maneira com a qual você vai se dirigir a essa pessoa. É a posição que vai sendo negociada entre você e aquela pessoa naquele momento de interação. As primeiras informações que você tem sobre aquela pessoa já servem para você produzir inferências sobre como é que vai ser a sua relação com essa pessoa no futuro. Né? Daí, justamente, que essa construção ela é feita no processo de interação e é negociada nesse processo de interação. Né? As pessoas elas vão constituindo essas relações, né, a partir desses processos de interação, definindo as situações sociais nas quais essas pessoas vão se engajando. É um processo cognitivo. É importante levar em consideração essa coisa de que isso depende, né, de uma percepção que as pessoas têm daquela situação em que elas estão presentes. Né? Demanda que a pessoa entenda. Né? Tem aí uma questão de compreensão da situação, né? de compreender, de perceber, né? Também o indivíduo, né? Porque existe aí um espaço para o indivíduo construir, né, essa posição, né? Então, ali o indivíduo ele tem um interesse em construir essa posição e em controlar a impressão que os outros vão ter dele. Né? E aí, então, isso, como é que ele faz isso? De duas formas, né? Ele faz isso tanto verbalmente, né, aquilo que ele fala para o grupo sobre ele mesmo, né, procurando dar a impressão para aquele grupo que ele deseja que aquele grupo tenha dele, né? E também pelas ações dele, pela forma como o grupo vai percebendo as ações dele e a forma como ele se destoa ou não daquilo que ele está dizendo, né? Ele coloca o seguinte: olha, a capacidade que o indivíduo tem de controlar essa impressão, ela é sempre menor do que a capacidade que o grupo tem de perceber, né, a pessoa, né? Quer dizer, então o grupo tem uma vantagem, né? As pessoas que estão engajadas têm uma vantagem com relação ao indivíduo que deseja controlar a impressão, porque eles têm mais elementos para poder julgar, né, aquela posição daquele indivíduo ali, né? E muitas das vezes até concede, né? Na presença do indivíduo eles concedem, né? Mas ali quando o indivíduo sai, né? Na verdade, aquela percepção que eles têm daquela pessoa expressa, né? Quando ele está ausente, né? Tendo em vista que a capacidade que o indivíduo tem de controlar a impressão que os outros têm dele sempre é menor do que a capacidade que as pessoas têm de produzir essa impressão com base naquilo que eles estão percebendo, da forma como aquilo que ele está dizendo para o grupo, muitas das vezes pelo não dito, aquilo que ele não consegue falar, que ele não consegue conscientemente produzir a respeito de si mesmo. Né? Daí que, por exemplo, essa construção ela sempre se dá no processo de tensão, né, entre o que eu quero, o que eu estou disposto, porque você nem sempre está disposto a se submeter ao grupo, né? Por mais que você queira fazer parte dele, e por mais que você queira ocupar uma posição boa nesse grupo, o tempo todo você não está 100% disposto a ceder, né, a esse grupo, né, a se tornar completamente, né, parte desse, encarnar completamente os valores que esse grupo possui. Né? Ninguém consegue isso, né? Porque nem sempre dá para você perceber completamente quais são os valores que aquele grupo possui. Né? Você tem uma percepção, mas nem sempre é completamente acertada, né? Porque são, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Quais são os valores que o grupo tem, né? Não tem ali uma formalização. Esse grupo valoriza isso. Não tem isso, né? Você tem que perceber de acordo com a vivência, né? O cotidiano vai acontecendo e você vai se vivendo ali, né? E percebendo ali o que aquele grupo ali tem, né? Como importante, né? Como valores. Então, essa relação entre o indivíduo e o grupo social, né, no sentido de, de construção de uma posição, ela se dá a partir de um processo de cognição, né? Tanto sua com relação ao grupo, né, e tanto do grupo com relação a você, né?
E sempre produzindo, né, com base nisso, produzindo inferências, né, a respeito de cada um, né, e isso, né, quer dizer, significa que você produz, né, verdade sobre as pessoas, né, e ao produzir verdade sobre as pessoas, você produz subjetividades, né. Aí, o interessante, eu sempre, quando eu falo sobre essas questões, eu reflito muito sobre essa questão porque tem aí, no interacionismo simbólico, tem aí uma certa, um certo pensamento sobre a questão da constituição da subjetividade do indivíduo, né? Inclusive colocando, né, que como isso tem um custo para a pessoa, né, um custo psicológico, né, para o indivíduo, para o self, né, geralmente por exemplo, o indivíduo constitui a sua subjetividade na relação que ele mantém com outras pessoas. Acaba aceitando, né? Aceitando aquilo que o grupo está disposto a conceder a ele, né? Acaba aceitando aquela posição que o grupo define para ele, que o grupo está o tempo todo lembrando ele daquela posição que ele ocupa, né? E isso tem um custo subjetivo, né? E o indivíduo acaba por constituir sua subjetividade com base nisso, né? E ali tem ali um espaço para pensar a questão da subjetividade ali nesses textos que falam dessa questão da interação social, dessa questão do interacionismo simbólico, etc. E aí tem uma pequena diferença, né? Porque um outro autor que trabalha com essa noção de subjetividade é Foucault, né? A diferença é que Foucault está pensando isso daí com base na estrutura social, né? Que constitui a subjetividade com base num estratégias discursivas, né, que se dão por intermédio de determinadas instituições sociais, né, psiquiatria, medicina, o próprio direito, né, que vão elaborando verdades sobre as pessoas, submetendo as pessoas a determinados regimes de verdade, submetendo pessoas a determinados processos discursivos, submetendo pessoas a determinados dispositivos, né, discursivos, né, que circulam na sociedade, né, e fazem com que as pessoas se adequem a essa construção, né, subjetiva, né. Aí, por exemplo, o discurso sobre sexualidade ser importante, o discurso sobre criminalidade ser importante, o discurso sobre doença mental ser importante, o discurso sobre, né, e a sociedade elabora determinadas instituições poderosas, né, que vão se encarregar de elaborar e circular esse discurso, né, como a psiquiatria, a medicina, o direito, né, uma série de mecanismos para que tenha aí o papel justamente de impor isso que a sociedade, esse discurso que a sociedade quer colocar, né? No caso de Goffman, do interacionismo simbólico, né, diferentemente dessa coisa institucional, né, que Foucault coloca, né, essa construção subjetiva ela se dá nos pequenos grupos, né, nas interações cotidianas, né, que isso vai sendo construído, né. A gente está o tempo todo sujeito, de todas as maneiras, a gente está sujeito às interações que a gente mantém na sociedade, essa posição que a gente ocupa dentro da sociedade, né? É importante a gente ter, né, que o que nós somos, né, deriva, né, dessa inserção que a gente tem dentro de grupos sociais. Muitas vezes até a verdade que a gente acredita ser nossa deriva dessa relação que a gente mantém de verdades que são produzidas sobre nós por outras pessoas. Daí toda essa conceituação que é feita, né, sobre honra, né, o que é honra, o que é reputação, o que é ser outsider, o que é possuir um estigma, tudo isso tem a ver, né, são sempre, né, imposições sociais que são feitas sobre os indivíduos, né, constituindo a subjetividade dos indivíduos. Sempre é algo que é feito, vamos dizer, que é dado por outras pessoas, né? A tua reputação ela nunca é inteiramente construída por ti, né? A tua reputação é algo que é
construído em cima daquilo que você é, por outras pessoas, né? Muitas das vezes, né, nem sempre os valores que constroem a tua reputação são os teus valores, né? Às vezes são os valores de outras pessoas, né, que constroem a tua reputação. Os valores que constroem o teu estigma nem sempre são os teus valores, né? Às vezes são valores de outras pessoas que constroem um estigma sobre você, né? Não sei se vocês estão percebendo o simbólico nisso tudo, né? Eu espero que nessa altura do campeonato vocês já tenham entendido que para existir simbolismo tem que existir, primeiramente, comunicação, né? E essa comunicação, ela comunica uma verdade, ela comunica um conhecimento, né? Então, essas coisas estão atreladas, né? O simbólico está atrelado a um processo de comunicação, não existe simbolismo sem comunicação, é quase como se fosse sinônimo, né? E, por exemplo, comunicar uma coisa é comunicar um conhecimento, né? Então, tem sempre, por exemplo, toda a comunicação supõe, né, um processo de cognição, né? Alguém tem que entender aquilo que está sendo transmitido, né? Aí também envolve também a recepção do indivíduo, das pessoas, aquele processo de comunicação, né? Aquilo que está sendo comunicado, né? Daí justamente a existência dessas teorias que trabalham com essa questão da parte, que, como o Bourdieu colocava, né? A parte que cabe às palavras ou a parte que cabe ao processo comunicativo na construção da vida social. Né? Você tem várias teorias, a interação simbólica é uma delas, né? A etnometodologia é outra, uma série de autores que trabalham com essa questão dos processos cognitivos, né? De como que a comunicação estabelece, né, a construção da vida social, né? Eu vou encerrar por aqui, né? E aí eu queria que vocês fizessem aquele exercício, né, de avaliação do que vocês acharam que funcionou, o que vocês acharam que não funcionou, quais sugestões vocês dariam, né? É, e aí eu vou franquear a palavra para quem vocês podem falar o que vocês quiserem, não fiquem acanhados, podem ficar à vontade. O que vocês acham que... Alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma pequena avaliação rápida do mini-curso? O que vocês acharam? Acho que acho que tá. Alô? Eu ciências sociais. Então, foi basicamente o que a gente estava iniciando agora há pouco, antes de iniciar esse período. Eu não entendi muito bem. O que você falou estava um pouco um certo chiado. Não deu para entender o que você quis colocar. Ficou um pouco baixo também, né? Vocês todos aqui fazem ciências sociais? Ou tem alguém de outro curso aqui? Vocês conseguiram entender? Ficou um pouquinho cortando um pouco a fala mesmo. Vocês conseguiram entender o mote do curso, né? Qual é
inclusive, uma discussão, né, nas ciências sociais, né, entre o materialismo e o idealismo, né, uma certa discussão sobre o mundo como vontade e como representação, nessa ideia de que muitas das vezes o mundo ele é objeto de vontade, né, ele é construído com base naquilo que se fala, né, com base no ideal, né, com base né, nessa questão simbólica, né? Essa questão cognitiva, né? Essa questão das palavras, né? Essa questão né? Aí tem o materialismo, né? Cuja corrente principal, assim, são as várias coisas do ideal, né? Embora Marx tenha, né, contribuições importantes nessa coisa do idealismo, né? Se você falar para um marxista sobre essa questão da, do simbólico, né, dessa construção do mundo com base no pensamento, na palavra, né, ele vai, né, vai enfocar a questão do materialismo, né, não, que a vida material, que as pessoas nascem em determinadas relações materiais, né, que ele não tem capacidade de construir o mundo conforme a sua vontade, porque as relações materiais se impõem, as relações objetivas se impõem, né? Tem essa discussão aí, né? Essa questão mas aí a questão do simbólico, né? É uma vertente de pensamento importante tanto na sociologia, na antropologia, então, né? Nem se fala, né? É, tá, ok, obrigado, Felipe, pelo feedback, né? Tô sentindo falta de slides, né? Nem sempre dá para fazer, nem sempre dá para fazer slide, né? Nem sempre tem tempo para fazer slide daquilo que, né, que às vezes tem que. E eu tenho uma dificuldade com slide, eu tenho uma dificuldade muito grande com gerenciamento do tempo, né? Eu tenho uma dificuldade enorme, muitas das vezes, muito concurso eu perdi, porque, inclusive, esse último quase perdi também por questão de gerenciamento de tempo. Às vezes eu passo mais tempo do que deveria numa aula. Então, gerenciar o tempo, e gerenciar o tempo com o slide, para mim, é um negócio completamente complicado, porque às vezes eu passo meia hora no slide, né, numa tela, né? Eu tenho muita dificuldade de gerenciar tempo, às vezes me incomoda, porque às vezes eu tenho 30 slides para passar, e eu tenho 2 horas para transmitir a mensagem, às vezes não dá, 2 horas não dá para passar 30 slides, né? E aí tem essa questão, né? E também o tempo para fazer o slide. Eu passo, também demanda muito tempo para construir os slides, né? Mas eu posso, mas enfim, vamos ver, ver se a gente consegue, né, fazer slides para poder fazer isso, né? A proposta, né, a proposta, né, que o PET fez, né, aqui com essas ações, né, é fazer espécie de programa, um pequeno programa de capacitação, né? Uma capacitaçãozinha, né, para os estudantes, né? Reforçando coisas que tem na graduação, né? Enfocando pontos que não ficam muito claros nas aulas, né? Porque tem um certo conteúdo a cumprir, nem sempre dá para enfocar determinados aspectos, né? Naquilo que coloca. E aí é o seguinte, a gente vai fazer outras coisas, né? Vai programar outras coisas, né? Nem sempre eu, na medida do possível, né? Se dependendo da disponibilidade dos colegas, também trazer outras pessoas para esses momentos, né? Não sei se vai ser sempre online, né? O bom do online é que pega pessoas para esse deslocamento, né? Eu não sei como é que foi a recepção de vocês. Ah, sim, uma pergunta que eu queria fazer. Como é que foi a recepção de vocês remoto? Foi bom remoto ou vocês preferem presencial? É uma pergunta que eu queria fazer.
Certo. Então, tá, pessoal, vamos... Tá, então vamos ver se a gente consegue manter remoto, né? Aí, os próximos. A gente vai fazer outras coisas também, outras ações, assim. Eu vou agradecer a participação de vocês, né? Vocês terem, os que conseguiram chegar até o fim, né? É, agradecer, parabenizar pela continuidade. A gente vai entregar para vocês um certificado para aqueles que cumpriram pelo menos 75% da carga horária. A gente vai entregar um certificadozinho com a participação de todos vocês. A gente vai mandar para o e-mail que vocês colocaram, né, no ato da inscrição, né? Aí eu vou pedir para o Felipe para fazer esse trabalho de enviar, né, os certificados. A gente deve estar entregando aí no máximo até a próxima semana, eu creio, esse certificado para vocês, né? E aí, obrigado. E aí a gente espera contar com vocês nas próximas... Nas, Felipe, mandar os e-mails, né, para o pessoal que participou, né? E aí a gente espera contar com vocês nas próximas ações, né? Obrigado aí, até a próxima, uma outra oportunidade, né? O PET está aqui de braços abertos para vocês aí, na medida do possível, né? Então é isso aí, né? É, até a próxima. Até mais.